Sejam todos bem-vindos a mais uma história do canal. Uma honrada impostora, chamado O Duque Boomerang. A história está completa e será postada em 3 partes. Acesse minha playlist de histórias completas, like, comenta, se inscreve, hypa o vídeo. Sem mais delongas, vamos lá! No reino de Prietra, onde o sol brilhava fortemente sobre um lindo castelo, uma jovem de longos cabelos loiros, sorriso radiante e olhar caloroso caminhava admirada pelo jardim, comentando que muitas belas flores haviam desabrochado. Ela se perguntou se deveria usar aquelas flores para decorar o castelo, pois tinha certeza de que ficariam perfeitas no hall de entrada. 2 empregadas a acompanhavam na caminhada e sorriam, concordando que as flores iluminariam o castelo. Perguntaram se deveriam chamar o jardineiro. Era um momento leve, descontraído e feliz, até que, de repente, uma aura pesada tomou o ar. Quando a jovem notou alguém se aproximando, viu um homem usando uma capa rasgada, botas sujas e desgastadas e um longo cabelo escuro, despenteado e descuidado. Ela o olhou, surpresa e curiosa, observando-o da cabeça aos pés. O olhar dele era assustador, deixando a atmosfera sombria e pesada. Ela se perguntou se por acaso aquele homem era um mendigo e o que os guardas do castelo estavam fazendo para permitir que ele entrasse. Acima de tudo, o olhar dele lhe causava calafrios. Ainda assim, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Afinal, ela era uma duquesa e acreditava que deveria demonstrar misericórdia em momentos como aquele. Sorriu amplamente, apontou para o homem e ordenou que trouxessem alimento para ele e que depois lhe mostrassem a saída. Contudo, o homem não disse uma única palavra, nem demonstrou agradecimento. Isso fez com que ela se perguntasse se talvez aquilo não fosse o suficiente. Ordenou então que providenciassem roupas novas para ele. Dessa vez, o olhar do homem se tornou ainda mais cruel, deixando-a nervosa e confusa. Mas ela insistiu e gritou para que o vestissem bem da cabeça aos pés, com roupas novas e de qualidade. Uma das empregadas decidiu intervir, percebendo o desconforto, e avisou a jovem que aquele homem era o Duque. A simples frase fez o corpo dela congelar. A realidade caiu sobre seus ombros diante daquele homem. Seu coração acelerou violentamente. Ela pediu a si mesma que se acalmasse e não entrasse em pânico. Baixou a cabeça, sentindo o suor frio escorrer pelo corpo, e concordou em um tom derrotado que ele era, de fato, o Duque, o verdadeiro senhor daquele castelo. Seu tom de voz ficou doce do nada, e ela o chamou de meu amor. De forma teatral e exagerada, anunciou que seu amado finalmente havia retornado e que aquilo era motivo de comemoração. Por dentro, não sabia o que fazer, apenas se xingava mentalmente. Afinal, Sylvia Lauren era uma impostora. Ela havia invadido e assumido o castelo do Duque Victor Eswan, fingindo ser a duquesa já fazia um mês. Victor Eswan. Todos, desde bebês chorando até bêbados enfurecidos, se calavam ao ouvir seu nome. Ele havia recebido o título de duque por causa de sua habilidade em eliminar pessoas. Também era chamado de fanático de guerra, sedento por sangue. Diante de sua presença intimidadora, Sylvia teve certeza de que os rumores eram reais. Ele parecia brutal. Ela não pôde evitar de engolir em seco ao ver a espada que ele carregava. Mesmo assim, conseguiu se virar para a empregada e, sorrindo, pediu que todos atendessem o Duque com o máximo de cuidado. Mas parecia que os rumores sobre sua aparência horrível eram falsos. Ela havia escutado que o rosto dele era cheio de marcas de varíola.
e que uma longa cicatriz cortava sua bochecha. Porém, mesmo por baixo da sujeira e do descuido, ele parecia ser um homem muito atraente. Ela ficou analisando tanto sua aparência que não percebeu o duque se aproximando cada vez mais. Isso a fez se encolher, esperando um movimento brusco. Contudo, para sua surpresa, ele simplesmente passou reto, deixando-a perdida. Ela o observou caminhar em direção à entrada do castelo, ignorando-a completamente. Ele não deveria estar furioso ou expulsá-la de sua casa? Ela ficou pensativa. Ele não pareceu surpreso, então provavelmente já sabia de sua presença. Sylvia chegou à conclusão de que aquilo só podia significar uma coisa. Ele estava interessado nela. Isso fez seu rosto corar. Uma refeição foi servida aos dois, e então os modos de Victor à mesa se mostraram bruscos e violentos, sem nenhum tipo de finesse ou educação. Isso fez Sylvia duvidar de sua teoria sobre ele ter interesse nela. Afinal, nenhum homem comeria daquele jeito na frente de uma dama por quem tivesse interesse. Então só podia haver um motivo para ele não tê-la expulsado. Talvez sua existência pudesse ser útil para ele. Tudo o que se sabia sobre Victor Aswan era que ele vinha de uma origem humilde. Era um órfão de baixa classe. Ele acidentalmente chamou a atenção do príncipe herdeiro durante uma expedição real. Desde então, Victor seguiu o príncipe e se tornou um herói de guerra graças ao seu talento natural. Os modos bruscos de Victor tinham uma explicação. Ele nunca recebeu educação formal, devido ao status baixo e à origem humilde. Diziam que ele era ignorante e horrível, então não era surpresa para ela que ainda não fosse casado. Ele tinha 27 anos, bem acima da idade comum para um casamento. Então era óbvio. Sylvia chegou a mais uma conclusão, que talvez Victor Aswan buscava e queria uma esposa. Sylvia sentia uma confiança dentro de si, achando que talvez os dois formassem uma boa parceria. Ela pousou a taça de vinho sobre a mesa, achando melhor continuar atuando como uma esposa virtuosa. Mas, ao mesmo tempo, estava preocupada, pois seria muito incômodo se ele exigisse que ela fosse para a cama com ele. Seu devaneio distante foi interrompido quando uma voz grave e intensa disse que havia escutado que ela estava carregando um filho dele. Sylvia gritou na mesma hora, levou o guardanapo aos lábios nervosa e respondeu que as coisas, de alguma forma, acabaram acontecendo daquele jeito. Na verdade, aquilo era uma mentira ousada. O duque sorriu levemente de forma ameaçadora, enquanto segurava uma faca e seus olhos azuis brilhavam. Ele perguntou se era menina ou menino. Ela respondeu que isso eles teriam que esperar para ver. Sorriu tensa e explicou que sua gravidez era recente, que estava no 1º mês. Isso fez com que ele sorrisse ainda mais e questionasse o pouquíssimo tempo de gestação. De repente, ele apontou a faca na direção dela, com a violência estampada no olhar e o sorriso frio, dizendo que estava ansioso para ver a criança. Sylvia desviou o olhar, sentindo o estômago revirar, sem conseguir dar uma resposta com convicção. Victor desejou que ela tivesse um bebê saudável e ela agradeceu. Em seguida, ele comeu seu último pedaço de carne e se levantou bruscamente. Quando estava chegando à porta, voltou-se para as empregadas e ordenou que garantissem que Sylvia não perdesse o bebê. E se, caso acontecesse de o bebê perder a vida, ele garantiria que a vida de todos ali também acabaria. Sylvia sentiu um raio atravessar seu corpo. Vários arrepios de medo subiram por sua espinha. Todas ficaram aflitas enquanto ele se virou e saiu da sala de jantar. Mais tarde, Sylvia estava no quarto, andando ansiosa para lá e para cá. Em meio a seus reflexos, tinha certeza de que o duque obviamente sabia que ela não estava grávida. Ele só podia estar brincando com ela. Devia estar, naquele momento, planejando assassiná-la brutalmente depois de garantir que ela não pudesse fugir.
Sentiu mais um calafrio quando lembrou do olhar dele e das palavras ameaçadoras durante o jantar. Aquilo foi o suficiente para ela tomar uma decisão. Tinha que escapar naquele instante. Virou-se e começou a correr em direção à porta. Quando a alcançou e tentou abri-la, um movimento mais forte a assustou. Victor estava do lado de fora, entrando no quarto. Ele se aproximou com um sorriso sarcástico e perguntou para onde ela estava indo. Ela ficou congelada, surtando por dentro, achando que ele era um monstro. Mas então sorriu, sentindo o suor escorrendo por seu rosto, e explicou que estava apenas indo buscar uma xícara de chá para ele. O Duque passou por ela, batendo de leve em seu ombro, e disse que não era necessário, pois chamaria uma das empregadas para buscar se fosse necessário. Então a duquesa podia descansar. Ele se deitou em sua cama, enquanto Sylvia foi até a mesa e suspirou pesadamente, sentando-se em uma cadeira. Não podia deixar de notar o quão confortável ele parecia, o que era justo, afinal, estava em seu próprio castelo. Ele havia se limpado, seu cabelo já estava mais arrumado e ele vestia um roupão que já deixava uma prévia sobre seu físico forte e definido. Sentiu-se desconfortável e pegou seu material de bordado para não ficar sem fazer nada, mas se perguntou se aquela cama sempre foi tão pequena daquele jeito. Estava preocupada, pois era óbvio que os empregados esperavam que os dois dividissem o mesmo quarto. Mas por que ele estava agindo daquela forma? Pensou nervosa que talvez os empregados achassem suspeito eles não dividirem o mesmo quarto. Então, não havia outra escolha a não ser ficar ali por um tempo. Foi então que Victor disse que, se ela não tivesse nenhum outro lugar para ir, podia ficar ali. Isto é, se não tivesse um lar para onde voltar. Ela riu tensamente e disse que era extremamente gentil da parte dele. Ele perguntou qual era o nome dela e Sylvia se apresentou, mas Victor se levantou e sorriu, dizendo que ela estava errada e que deveria se apresentar não como Sylvia Lauren, e sim Sylvia Eswan. Se era para se passar por alguém, tinha que fazer direito. A provocação só serviu para aumentar ainda mais a irritação dela. Começou a bordar com mais afinco, praticamente usando a agulha no tecido como uma arma. Não era como se não agradecesse por ele não a ter expulsado, mas o Duque estava começando a irritá-la. Perguntou-se se deveria simplesmente enfiar a agulha no ombro dele e fugir. Por causa do nervosismo e do descuido, acabou acertando a agulha no dedo e exclamou de dor, notando o ferimento. Em poucos segundos, uma mão forte agarrou a sua. Victor estava ao seu lado, e ela nem percebeu seus movimentos. Ele olhava fixamente para o dedo machucado. Em seguida, ela escutou o som de algo se quebrando. Ele apertou a madeira que sustentava o bordado e ela fechou os olhos assustada. Como não houve mais nenhum movimento brusco, arriscou o olhar. Ele segurava o tecido que ela bordava, pressionando-o sobre o dedo ferido. Pediu que ela se certificasse de que o sangramento parasse, pois já havia visto sangue demais no campo de batalha. Não precisava ver mais dentro de seu próprio quarto. Voltando a raciocinar, ela olhou para o tecido e depois para o material destruído sobre a mesa. Ele havia mesmo destruído seu bordado apenas para parar um sangramento? Assustou-se quando ele de repente se aproximou ainda mais, perguntando há quanto tempo ela estava em seu castelo. Sylvia recuou um passo, se encolhendo, e respondeu que havia cerca de um mês. O Duque comentou que notou que ela não havia colocado as mãos em nenhum de seus bens. Sylvia desviou o olhar, sem saber muito o que dizer, pensando em tudo o que havia comprado com o dinheiro dele. Será que ele tinha percebido que ela comprou joias e vestidos? Seria aquilo um teste? Ele então cruzou os braços e disse sarcasticamente que a duquesa não cuidou do castelo nem um pouco. Ela riu sem entender e disse que aquilo era trabalho para um funcionário, mas, na realidade, estava em choque. Ele não estava tentando culpá-la por gastar seu dinheiro.
Será que aquilo significava que ele estava pedindo para que ela cumprisse seus deveres como esposa? Victor perguntou de forma séria se ela sabia ler. O instinto de Sylvia dizia para responder não, e foi o que fez. Negou humildemente, dizendo que, infelizmente, era analfabeta. Ele perguntou se era verdade e sorriu ainda mais cruelmente, dizendo que então ela deveria aprender. Sylvia se desculpou, explicando que sempre foi lenta em aprendizado desde o nascimento e que todos os professores que tentaram ensiná-la eventualmente desistiam. Todos, sem exceção. Victor apenas repetiu, ainda sorrindo, que ela deveria aprender. Ela riu mais nervosa e disse que algumas coisas eram simplesmente impossíveis. A carranca e o sorriso do Duque ficaram mais fortes e ele exigiu novamente que ela estudasse. Ela explicou que realmente não era possível e ele simplesmente disse para ela tornar possível. Sylvia se aproximou e insistiu que aprender estava além de sua capacidade, mas tudo o que Victor disse foi que ela, pelo menos, deveria tentar. Ele se aproximou do rosto dela e disse que, enquanto ele faria o trabalho sujo no campo de batalha, sua esposa aprenderia a ler e escrever, e que esse seria o preço que ela teria que pagar por estar se aproveitando de seu castelo. Sylvia engoliu em seco. Aquilo significava que ele estava pedindo que ela cumprisse seus deveres como duquesa, mas, se fizesse o que ele pedia, ele exigiria ainda mais. Victor ergueu um dedo na direção da testa dela e disse que, se ela continuasse analfabeta quando ele retornasse, deu um forte peteleco em sua testa, assustando-a e fazendo-a olhar de forma incrédula, enquanto ele ria. Ele continuou, dizendo que era melhor ela não imaginar o que aconteceria com ela. Ela estava desacreditada, pois ele era totalmente insano. Aquilo era ridículo. Devia ter agido como uma sedutora e o conquistado, em vez de acabar naquela situação. Mas também não tinha confiança para isso. Levou a mão à testa e suspirou pesadamente. Aquilo era muito injusto, mas o que mais ela podia fazer? Sobrevivência vinha em primeiro lugar. A noite avançou, mas Sylvia continuava sentada em uma cadeira, na mesa de centro do quarto. Virou-se irritada e olhou em direção à cama. O Duque estava majestoso e confortável, relaxado em sua cama. Mas a bela cena não a convencia, pois jamais dividiria uma cama com aquele homem. Ela abraçou o próprio corpo, sentindo como era difícil dormir em uma cadeira. Seu olhar estava distante e triste, porque aquilo a lembrava de quando Brianna tomou conta de sua cama. Pensando bem, sua madrasta e sua meia-irmã ririam muito se a vissem daquela forma. Fechou os olhos, deixando as lembranças tomarem conta. Um passado não tão distante revelava a realidade da vida de Sylvia. Sua madrasta, de olhar severo, gritava chamando-a, reclamando que a comida estava ficando cada vez pior com o passar dos dias. Perguntou se, por acaso, ela estava tentando fazer com que morressem de fome ao servir aquela comida ruim. Ela estava de frente para Sylvia, na mesa de jantar. Ao seu lado, uma garotinha com seus mesmos traços comia. A diferença era que ela e a filha comiam uma refeição com carne e legumes, enquanto Sylvia tinha apenas uma sopa rala em seu prato. A madrasta dizia que Sylvia era o motivo de elas não terem dinheiro. Sylvia tentou explicar a situação e mostrar que era ela quem estava comendo uma sopa simples. Mas a madrasta falou por cima dela e perguntou se estava reclamando. E, se fosse o caso, disse que ela estava soando exatamente como o perdedor que o pai dela era. Sylvia forçava um sorriso, mas apertava o punho com força em cima da mesa. Explicou que não estava reclamando. Disse que sua irmãzinha fofa devia ser bem alimentada e que, por Brianna, ela ficava totalmente bem só com uma sopa rala. O pai de Sylvia a deixou com apenas 3 coisas: uma madrasta que a odiava,
Uma pequena irmã que tinha os mesmos traços e personalidade da madrasta e um status inútil de dama nobre. Seu pai era um mulherengo que persuadia as damas a irem para sua cama com sua lábia de ouro. Ele teve 3 esposas e perdeu toda a fortuna da família em jogos de azar. Eventualmente, teve que pagar a dívida com a própria vida. Sylvia até chegava a sentir pena da madrasta por ter se casado com seu pai. Era praticamente como se ela tivesse sido enganada. Então Sylvia tentava não ser uma enteada ruim. Por outro lado, a madrasta fazia muitas exigências, mandando que ela limpasse a casa durante todo o dia. Ao tentar pegar o pão que estava na mesa, sua irmã esbarrou na jarra de água. Isso fez a madrasta repreendê-la, dizendo que agora a toalha estava toda molhada. Virou-se para Sylvia e pediu que, além da limpeza, ela também lavasse a roupa. Sylvia só conseguia rir, tremendo de raiva, e responder que sim. Também era culpa de seu pai por ter falido e agora estarem sem nenhum empregado. Sempre que estava prestes a perder o controle e explodir de raiva, Sylvia se lembrava da infância, quando sua mãe estava na cama, doente, com a vida quase acabando. Ela chorava, chamando pela mãe, e uma das últimas coisas que ela lhe disse foi para que Sylvia sempre fosse gentil com os outros. Aquela era a chave para o sucesso. Repetia as palavras da mãe como um mantra enquanto limpava a bagunça deixada pela madrasta e pela meia-irmã. Dias depois, sua madrasta a chamou. Ela sorriu e disse que Sylvia estava na idade de encontrar um bom parceiro e que já tinha até adiantado as coisas para ela, trazendo um cavalheiro para conhecê-la. Mas Sylvia não estava preparada para o que vinha pela frente. Um homem entrou no ambiente segurando um buquê de flores. Só que ele aparentava ser muito mais velho do que Sylvia, era careca e exibia um sorriso que a deixava desconfortável. O homem disse que era um prazer conhecê-la. Como sua madrasta ousava vendê-la para um homem velho e careca? Sylvia não transmitia nenhum espanto, apenas sorria de forma neutra para o homem, mas por dentro dizia à mãe que agora não conseguia ser gentil. Depois do encontro traumatizante com seu futuro marido, ela correu para o quarto e começou a jogar várias roupas dentro de uma mala. Brianna surgiu na porta perguntando chorosa se ela iria para algum lugar, se estava indo embora e como ela supostamente viveria sem ela. Sylvia se aproximou, segurando o rosto da menina. Disse que sim, de fato, Brianna precisava dela a todo segundo do dia. Então afirmou que, daquele momento em diante, ela ficaria sozinha. Sabia qual era a intenção por trás do choro da criança. Sabia o que ela estava pensando, que estava apenas com medo de perder sua empregada pessoal. O choro de Brianna cessou na mesma hora e, de repente, ela começou a gritar, chamando pela mãe, ficando até com a mesma expressão facial raivosa dela. Sylvia não perdeu mais tempo e fechou a mala, indo em direção à saída, ignorando os gritos da madrasta e da meia-irmã. Enquanto saía, a única coisa que prometia a si mesma era que nunca, jamais deixaria outra pessoa tirar vantagem dela de novo. E foi assim que Sylvia deixou sua casa orgulhosamente. Só que havia um detalhe: ela não tinha outro lugar para ir. Até poderia ficar em uma pousada. Contudo, por quanto tempo sobreviveria com o dinheiro que tinha? Suspirou, desanimada. O que faria agora? Havia apenas 2 maneiras de uma moça jovem e solteira, vinda de uma família humilde, sobreviver. A primeira opção era se tornar esposa de um homem mais velho e rico, ou ganhar pouco dinheiro fazendo tarefas domésticas. Embora não estivesse exatamente em posição de escolher, seria possível que, após conseguir sair de casa, a única opção fosse virar empregada? Devia existir alguma outra forma. De repente, um menino vendedor de jornais passou por ela, gritando e anunciando as últimas notícias. As pessoas que compravam o jornal liam a capa e comentavam admiradas. Diziam que o Duque de Prietra havia vencido mais uma batalha contra o exército inimigo.
Outro homem comentou que, de fato, o Duque era a encarnação do demônio. Isso chamou a atenção de Sylvia, que se virou na direção deles. Perguntava-se se estavam falando do famoso Duque Victor Aswan, o fanático por guerras. O Duque Aswan estava lutando havia 7 anos naquela guerra. Então, uma ideia surgiu em sua cabeça. Afinal, ela duvidava que o Duque retornaria tão cedo. Um sorriso maldoso iluminou seus lábios, e ela soltou uma risada. Foi até o menino e disse que compraria um jornal. Após elaborar seu plano, colocou tudo em ação e chegou à frente do castelo do Duque. O mordomo, totalmente incrédulo, perguntou se o que ela dizia era realmente verdade. Com um tom inocente e sonhador, Sylvia respondeu que sim, ela e o Duque eram amantes. A história elaborada era a seguinte: Sylvia, uma garota do interior do país inimigo, encontrou o Duque ferido na floresta. Deu abrigo a ele e tratou suas feridas com o maior cuidado. Eventualmente, os dois se apaixonaram. Um romance proibido entre países inimigos. Para proteger a mulher que amava, o Duque a enviou para seu castelo no Império de Prietra. Durante a jornada, ela e os soldados que a escoltavam sofreram um ataque. Sylvia mal escapou dos inimigos e finalmente chegou ao castelo do Duque Aswan sozinha. O mordomo colocou a mão no queixo, desconfiado, dizendo que não fazia ideia daquilo. Sylvia, com lágrimas nos olhos, o observou atentamente. Tinha certeza de que ele achava tudo uma história de romance ridícula, mas precisava tentar. Afinal, um bom vigarista conseguia vender qualquer bobagem. Ela disse que compreendia se ele não acreditasse. Contudo, levou a mão à barriga e revelou que estava grávida. O mordomo se levantou abruptamente e perguntou se era verdade. Sylvia voltou a chorar e confirmou que o pai do bebê era o Duque. Mostrou o anel de noivado que dizia ter ganhado dele e até apresentou uma certidão de casamento. Na verdade, aquela joia era uma das poucas coisas que pegou de sua casa, e o certificado era fraudado, escrito em uma língua estrangeira. O mordomo começou a suar intensamente, sem conseguir pronunciar uma palavra de tão chocado. De repente, ergueu a voz, chamando os empregados e pedindo que acompanhassem a duquesa para dentro, dizendo que ela havia sofrido muito durante a longa jornada até ali. As empregadas se assustaram, mas obedeceram na mesma forma. Sylvia não conseguiu conter o sorriso. Afinal, aquele castelo estava sem um senhor havia muito tempo. Então, não havia nada de errado ficar ali um pouco. Sorriu agradecida e comentou que achava que o bebê estava com fome, pois ela própria estava faminta. E assim começou o golpe da impostora Sylvia. Não podia negar, foram os melhores tempos. Ela foi bem acomodada e muito bem servida enquanto tomava chá, já vestindo roupas novas. Também foi enfeitada com joias e laços. E disse às empregadas que aquele chá era maravilhoso e que amava ver como elas preparavam tudo. As jovens empregadas, felizes por finalmente servirem uma dama no castelo, se animavam com os elogios e garantiam que fariam de tudo para agradá-la. Contaram a Sylvia que ela não fazia ideia do quanto o castelo estava deprimente antes de sua chegada. Estavam gratas e felizes por ela ter aparecido. Sylvia ria como uma raposa esperta, perguntando se era verdade. Para seu choque, todos no castelo a amavam. Então, não havia problema algum em ficar um pouco mais confortável, certo? Com o passar do tempo, ficou mais ousada, comprando vários vestidos, joias, chapéus e acessórios. Justificava os gastos dizendo que queria estar muito bonita quando o Duque retornasse. E, estimulando seu comportamento, as empregadas a elogiavam ainda mais, dizendo que uma duquesa como ela podia adquirir uma boutique inteira e, ainda assim, ela era humilde. Sylvia pensava muitas vezes em sua mãe, lembrando que o conselho de ser gentil não trouxe nada além de dor. Então decidiu aproveitar aquela felicidade, mesmo que fosse apenas por um momento. Contudo,
foi pega de surpresa pelo retorno repentino do Duque. Não imaginou que tudo duraria tão pouco. Além de tudo, a presença do Duque era intimidadora e assustadora. Só que a cena do encontro deles foi um pouco diferente. Em vez de passar reto por ela, ele se aproximou e, com uma voz assustadora, disse que então ela devia ser a golpista. O olhar dele brilhou com maldade e um sorriso malicioso surgiu, fazendo Sylvia tremer. Ela deu um grito, finalmente acordando e arfando. Em choque por causa do sonho, demorou um momento para perceber onde estava. Só então sentiu alívio ao entender que tudo havia sido apenas um sonho. De repente, notou que não estava na cadeira, e sim na cama. Como aquilo era possível? Tinha certeza de que havia adormecido na cadeira ao lado da janela. Começou a tentar se lembrar do que havia acontecido na noite anterior. Sabia que havia caído no sono enquanto estava sentada, e então sentiu uma presença se aproximando dela. Tinha certeza de que alguém a moveu de lugar, mas sacudiu a cabeça em negação. Impossível. Era mais provável que tivesse engatinhado sozinha de volta para a cama. Então, lembrou-se de outro detalhe e olhou em volta, se perguntando onde o Duque havia ido. Foi até a porta e resolveu espiar o corredor, mas deu de cara com as empregadas e se assustou. As duas sorriram, desejando a ela um bom dia. Sylvia gaguejou e respondeu bom dia também. Quando as duas se afastaram, ela notou que tudo parecia pacífico como sempre, como se o dia anterior não tivesse acontecido, como se tudo não passasse de um pesadelo. Olhou pela janela. Talvez estivesse com tanto medo do Duque voltar que acabou tendo aquele pesadelo tão vívido. Começou a andar com mais confiança, quase saltitando pelo corredor, aliviada por tudo não ter passado de um devaneio, um sonho muito estranho. O alívio era tanto que agora estava morrendo de fome. Contudo, quando virou para outro corredor, esbarrou em algo sólido e firme. Isso a fez se desequilibrar. Só que, em vez de cair, sentiu uma mão forte a segurando pela cintura. Sylvia abriu os olhos e se chocou com o que viu à sua frente. Ai, meninas, vocês estão preparados para essa tragédia? Ai, vamos lá. Quem era aquela pessoa? Aquele homem? Não podia ser verdade. Será que era quem ela estava pensando? Pelo olhar afiado e a sobrancelha franzida, ela conseguiu reconhecê-lo. E, quando ele falou que estava de saída em 30 minutos, não pôde confundir aquela voz. Era o Duque Victor Aswan. O longo cabelo do Duque havia sumido. Infelizmente, agora estava extremamente curto. Seu coração acelerou e seu rosto corou. Ele realmente era o mesmo homem do dia anterior? A voz dele e sua aparência já não eram horríveis. Na verdade, era o contrário. Mas o momento mágico de admirar aquela mudança se quebrou quando ele sorriu de forma maldosa e perguntou se ela tinha ficado sem palavras de tanta alegria por vê-lo ir embora. Aquilo foi como um balde de água fria para Sylvia, que se lembrou de quem estava diante dela. Ela perguntou do que ele estava falando. Victor então pediu que, pelo menos, ela acenasse um lenço para ele. Sylvia se assustou e perguntou se ele realmente estava partindo. O Duque assentiu. Respondeu que sim, que em 30 minutos iria embora. Quando ele se afastou, o coração de Sylvia ainda estava acelerado. Ela estava confusa, perguntando-se qual era o problema. Lembrou-se do Duque do dia anterior, que falava de forma ameaçadora, com um olhar assustador. Repetia mentalmente, como um mantra, que Victor Aswan era um assassino depravado e um homem mesquinho, e que o rosto bonito dele não mudava nada. Meia hora depois, o Duque vestia sua armadura e estava pronto para partir. Sylvia ainda estava indignada. No dia anterior, ele parecia um mendigo, mas naquele dia, definitivamente ele parecia um comandante. Não havia como negar. Ele, de fato, era um fanático por guerra. Atrás dela, as empregadas lamentavam que o senhor havia voltado por apenas um dia e que a duquesa devia estar muito triste em vê-lo partir. Isso a fez lembrar que deveria voltar a atuar. Lágrimas surgiram em seus olhos e ela segurava um lenço branco
olhando para ele de forma triste. Victor perguntou se ela estava enxugando as lágrimas com um lenço branco. Sylvia teve um sobressalto e ele perguntou se ela realmente não queria que ele voltasse. Ela perguntou do que ele estava falando e garantiu que queria sim. Na verdade, lenços podiam significar muitas coisas. Por exemplo, se alguém desejasse que a pessoa amada retornasse em segurança, um lenço amarelo deveria ser usado para acenar. Ela forçou uma voz triste e explicou que possuía uma caixa cheia de lenços amarelos. Só que já havia usado todos para orar pelo retorno dele. Por dentro, garantiu que jamais usaria um lenço amarelo por ele. O Duque sorriu e soltou uma risada, fazendo um arrepio subir pelas costas dela. Tinha que admitir, ele era mais esperto do que parecia. Ele garantiu que retornaria em segurança, custe o que custasse. Sylvia disse para ele não se esforçar tanto, e Victor perguntou se ela estava dizendo que ele deveria morrer em campo de batalha. Ela riu e disse que ele tinha entendido errado suas palavras. Agora, começava a ficar ainda mais tensa ao sentir o olhar de expectativa das empregadas atrás dela. Sentia aqueles olhares cravados em suas costas. Talvez tivesse exagerado na história de amor. O enredo era meloso e dramático. O duque que precisava deixar sua amada esposa e seu filho ainda não nascido para ir à guerra. Os dois viviam uma história de amor trágico. Portanto, a separação dos dois deveria ser triste e cheia de lágrimas. Ela cerrou o punho, certa de que precisava mostrar algo a todos. Então, se aproximou do duque e tocou seu peitoral. Aproximou-se de seu rosto e disse de forma emocionada que desejava que ele retornasse em segurança. Mas a cena não pareceu convincente o suficiente para as empregadas, que ainda não estavam nada satisfeitas. O que mais Sylvia poderia fazer? Não pensou muito e então segurou o rosto de Victor, ficou na ponta dos pés e deu um leve beijo em sua bochecha. Contou 1 segundo, 2 segundos e no terceiro se afastou tensa. Será que aquilo era o suficiente? Contudo, antes que pudesse se afastar mais, sentiu a mão dele em suas costas. Ele rapidamente a puxou e a beijou de surpresa, fazendo seus olhos se arregalarem. Não conseguia sequer contar os segundos, pois os lábios firmes de Victor não desgrudaram dos seus. Resolveu ceder e fechou os olhos, sentindo dificuldade em respirar. Sua mão estava tensa sobre o peitoral dele e, quando finalmente se separaram, suspirou profundamente. Seu coração acelerou e ela achou que talvez tivesse se perdido no momento. Saiu de seu devaneio quando viu que Victor não se afastou e a olhou de forma séria, pedindo para que ela não esquecesse o que ele havia dito. Ela perguntou o que ele tinha dito. Então, ele sorriu de forma clássica, com as sobrancelhas franzidas, e disse para ela estudar. Sylvia ficou sem palavras e, em seguida, o empurrou em direção ao cavalo, pedindo que fosse embora de uma vez. Ela, o mordomo e as empregadas assistiram o senhor do castelo seguir em direção à saída. Sua presença imponente em cima do cavalo era uma visão e tanto. Victor lançou a ela um último olhar e então virou-se para partir. Sylvia acenou com seu lenço branco e, em pensamento, fez um pedido secreto que fosse possível que ele nunca mais retornasse ao castelo. 3 dias depois da partida do Duque Victor Esmond, Sylvia estava em seu quarto. Ao acordar, sentiu uma sensação estranha e ficou nervosa. Sentou-se rapidamente e levantou os lençóis. Olhou assustada para a mancha de sangue em suas vestes. Como aquilo era possível, se nem era o momento certo do mês para seu período? Por quê? Sua menstruação sempre havia vindo certinha desde a primeira vez. Será que começou antes porque estava ansiosa? Ela havia dado seu melhor para que ninguém descobrisse que não estava grávida. Levou a mão à cabeça aflita, se perguntando o que falaria agora. Escutou algo caindo no chão e se quebrando. Foi então que notou que não estava sozinha. A empregada mais velha, Marilyn, a observava com pavor. E não, ela não estava sozinha. As outras 2 estavam logo atrás, tão desesperadas quanto ela.
Todas começaram a chorar e a se desesperar, pois Victor havia dito que se algo acontecesse com o bebê, todos pagariam com a vida. Nervosas e tremendo, perguntavam a Sylvia o que fariam agora. Sylvia percebeu que elas estavam mais assustadas do que ela própria. De repente, Marilyn mandou chamar um médico. Sylvia ficou ainda mais apavorada. Levantou a mão e negou, pedindo para que parassem. Colocou sua atuação em jogo e começou a chorar copiosamente, dizendo que estava tudo bem e que, por favor, não chamassem um médico. Marilyn se aproximou para consolá-la e disse que aquilo não seria bom. Sylvia negou novamente e explicou que, se aquela notícia chegasse ao exército, seria terrível. Então o Duque jamais poderia descobrir aquilo. Disse que, como todos sabiam, Victor tinha muitos inimigos e que usariam aquela notícia para desencorajá-lo. A empregada tentou acalmá-la, dizendo que eles poderiam ter outro bebê. Mas, e se algo acontecesse com o Duque no campo de batalha? Por dentro, Sylvia desejava que algo realmente acontecesse. Ela continuou dizendo que, quando ele voltasse para o castelo depois de vencer mais uma guerra, ela mesma explicaria sobre aquela tragédia. Perguntou com grossas lágrimas escorrendo pelo rosto se elas não podiam manter aquilo em segredo. Marilyn levou a mão ao peito e pediu para que ela não se preocupasse, garantindo que guardaria o segredo, mesmo que aquilo significasse sacrificar sua própria vida até a eternidade. Sylvia ficou sem jeito, se perguntando por que a empregada era sempre tão entusiasmada. O mordomo entrou no quarto. Pediu desculpas e disse que deveria ter cuidado melhor dela e do bebê. Sylvia pediu que ele não se sentisse daquele jeito. Pediu a todos que não se preocupassem com ela e que retornassem para seus trabalhos. Disse que aquilo não afetaria ninguém e que, assim como o Duque estava fazendo o seu melhor lutando por eles nas linhas da fronteira, ela também faria o seu melhor para se recuperar. Aquela foi uma atuação digna de uma vida inteira, como se uma santa tivesse voltado à vida. Que duquesa benevolente! Mas agora, aquela notícia não chegaria aos ouvidos de Victor Eswan. E ela sabia que não havia possibilidade de ele retornar da guerra apenas para acabar com a vida de seus servos. Dias depois, os cuidados das empregadas e de todos no castelo estavam redobrados quando se tratava de Sylvia. As empregadas traziam uma variedade enorme de doces e sobremesas. Marilyn sempre levava catálogos de lojas e boutiques que ela gostava, para que Sylvia escolhesse o que quisesse. O chefe da cozinha do castelo caprichava 10 vezes mais nos pratos das refeições. E o jardineiro selecionava as melhores flores para enfeitar os ambientes. Eles estavam se esforçando tanto, a ponto de fazê-la se sentir mal. Uma das empregadas disse que Sylvia era muito gentil e que se sentia honrada em servir uma grande duquesa como ela. Sylvia só conseguia responder sorrindo, dizendo que também se sentia aliviada por ter todos eles ao seu redor. Ela não parava de pensar que todos estavam felizes daquela forma. Estava feliz em ter um lugar para ficar, e os servos estavam felizes em servir uma duquesa. O Duque Victor Eswan estava feliz, acabando com a vida de pessoas em batalhas. Se pudesse passar o resto da vida pacificamente daquela forma, contudo, algum tempo depois, um choque de realidade veio. Um jovem soldado a chamava, segurando uma flor totalmente seca e sem vida nas mãos. Com um sorriso animado e olhar brilhante, disse que aquilo era um presente do Duque para ela. Sylvia forçou uma risada, confusa e indignada. Ela pegou a flor enquanto ele falava, sem jeito, que devia tê-la pegado de surpresa. Explicou que era um dos soldados do exército do Duque e que era um prazer finalmente conhecê-la em pessoa. Sylvia olhava para ele sem demonstrar nenhum sentimento, apenas mantendo um sorriso enquanto observava a flor morta em sua mão. O soldado, empolgado, perguntou se ela tinha alguma mensagem para entregar ao Duque. Sua maior vontade era perguntar se o Duque havia enlouquecido. Ele definitivamente sabia que a flor chegaria murcha e então provavelmente queria brincar com ela. Mas não iria funcionar,
pois Sylvia tinha um autocontrole excepcional. Ela sorriu ainda mais, um sorriso que não chegava aos olhos, e pediu que dissesse a ele que ela estava grata. Depois, jogou a flor morta nas mãos de Marilyn, pedindo para que colocasse em um vaso com água para que pudesse voltar à vida. Para sua surpresa, o soldado disse surpresa que eles eram um casal abençoado pelos céus. Comentou que o duque havia previsto exatamente aquilo, que a duquesa diria que a flor era bonita e que ficaria grata, mesmo estando murcha. Achou aquilo incrível, dizendo que era exatamente como o ditado dizia: grandes mentes pensavam igual. Sylvia sentiu uma pontada de raiva crescente, quase conseguindo imaginar a expressão de Victor quando havia dito isso. Mal percebeu o rapaz se aproximando, pedindo que ela avisasse se tivesse mais alguma mensagem. Segurava papel e caneta, garantindo que entregaria tudo com segurança. Ela virou-se sorrindo e disse que ele era muito gentil. Então pediu que dissesse ao duque que ela estava morrendo de curiosidade para saber como ele estava passando. Por dentro, só queria dizer: nunca mais volte, apenas fique aí. O soldado riu ainda mais e disse que o duque também havia previsto que ela falaria aquilo. Então mostrou que tinha a resposta anotada no papel. Isso deixou Sylvia surpresa. O rapaz pigarreou e, imitando perfeitamente a voz de Victor, disse que, enquanto ela dormia em uma cama macia e confortável, ele tinha que rolar em cima de lixo coberto de lama e poeira. Disse que havia pulgas pelo corpo inteiro e que dormia na companhia de baratas. Mas, bem, aquilo já era assim há 7 anos, então pediu que ela não se preocupasse. O soldado imitava até o olhar e o sorriso maldoso do duque ao finalizar a mensagem. Sylvia exclamou falsamente, batendo palmas, dizendo que aquela mensagem respondia todas as suas perguntas. O soldado, animado, perguntou se havia mais alguma mensagem para ser entregue. Ela tinha certeza de que ele estava se divertindo com aquilo. Então pediu que ele anotasse que ela queria saber se o duque estava comendo bem. O soldado exclamou que o duque também havia previsto isso. Abriu a bolsa procurando algo. Sylvia se perguntou até onde aquilo ia. Para sua surpresa, o soldado retirou de dentro da bolsa uma batata muito velha, já criando raízes. Disse que aquela era a comida que o duque normalmente comia. As empregadas se assustaram, perguntando como alguém conseguia comer algo daquele tipo. O soldado riu sem graça, dizendo que tinha outras, mas que acabou comendo durante a viagem. O sorriso sumiu do rosto de Sylvia. Eu estou sofrendo assim no campo de batalha. Achava que era isso que ele queria dizer. Só que o duque não sabia que Sylvia comia aquele tipo de comida durante toda a vida. Ela pegou a batata da mão do soldado. Não havia problema algum em comer aquilo. Para a surpresa de todos, ela deu uma grande mordida, deixando as empregadas em pânico. Marilyn pediu que ela não comesse aquilo. Foi então que Sylvia percebeu o que estava fazendo. Surpreendeu-se por não ter conseguido se controlar. De qualquer forma, precisava virar aquele jogo. Então disse que estava bem e que aquele era o alimento que o duque tinha nas refeições e que não podia deixar uma comida tão preciosa ser desperdiçada. Afirmou que desejava passar por tudo ao lado dele. Marilyn lacrimejou, emocionada com suas palavras e gestos. O soldado também exclamou admirado, afirmando que aquilo deixaria o duque realmente surpreso quando soubesse. Sylvia ficou feliz. Tinha feito algo que o duque não havia previsto. Sentia como se tivesse ganhado aquela batalha. Ela perguntou ao soldado por que ele não ficava mais tempo, mas ele negou e agradeceu, explicando que havia ganhado uma folga para visitar sua cidade natal como recompensa. Lembrou-se de algo e disse que o duque havia pedido para perguntar mais uma coisa, se o bebê dentro da barriga dela estava saudável. Sylvia riu docemente e pediu que dissesse ao duque que não havia nada com o que se preocupar no castelo, exceto pela própria saúde dele, e que também dissesse que ela desejava apenas seu retorno seguro. O soldado sorriu e concordou, prometendo entregar a mensagem. Então se despediu. Sylvia mal acreditava em suas próprias palavras, pois, internamente, desejava novamente que aquela guerra continuasse para sempre.
pelo bem de sua própria paz. Os longos meses se passaram e o dia do retorno do Duque finalmente chegou. Victor Esmond agora tinha o cabelo um pouco mais longo, dando um ar mais jovial à sua aparência, mas sua presença e seu olhar afiado continuavam os mesmos. Sylvia forçou o melhor dos sorrisos, se perguntando por que ele teve que voltar tão cedo. Havia passado um ano desde sua partida. Não podia acreditar que ele havia voltado vivo mais uma vez. O olhar de Victor passou pelo corpo dela e parou em sua barriga, ainda pequena e reta. Ela forçou o choro e explicou que teve um aborto por causa do estresse e que não conseguia tocar no assunto, pois seu coração se quebrava. Victor perguntou se era um menino ou uma menina. Ela respondeu que não sabia dizer, pois havia acontecido muito cedo. Para sua surpresa, a voz de Victor ficou mais suave, dizendo que entendia. Isso fez Sylvia parar de chorar e encará-lo. Será que ele realmente estava se sentindo mal? Ele estava se sentindo mal por ela? Aquele Duque, um maníaco por guerra, sentindo pena dela? Sua surpresa aumentou quando ele a puxou para um abraço carinhoso. Seu coração acelerou imediatamente. Pensava que ele sabia que aquela gravidez era falsa. Ela estava confusa, sem entender que lado dele era aquele. Mas, como sempre, poucos momentos depois, o tom e a aura dele mudaram. Ele sorriu daquele jeito clássico e perguntou se durante todo aquele tempo ela havia estudado. Sylvia baixou a cabeça, fugindo do seu olhar assustador, e ele perguntou pausadamente se ela tinha estudado. Sylvia tentou se fazer de desentendida, xingando-o mentalmente. Desgraçado, persistente. Será que ele nunca teve interesse no bebê deles desde o começo? Tinha certeza daquilo, mas precisava ser rápida e mudar de assunto antes que ele continuasse perguntando mais. Ela se afastou e soltou uma risada, comentando que ele havia feito uma longa viagem. Perguntou se ele não estava com fome. Em poucos momentos, a sala de jantar foi arrumada e a refeição foi servida. Victor fincou a faca no pedaço de carne, como se fosse um alvo a ser destruído. Sylvia congelou, ficando sem palavras. Pelo jeito, as terríveis maneiras dele à mesa continuavam as mesmas. Mas precisava aguentar, pois sabia que não iria demorar muito até ele partir de novo. Ela sorriu e perguntou quando seria a próxima batalha dele. Para seu choque e surpresa, ele respondeu que nunca. Sua feição ficou assustada, como se estivesse vendo uma bomba explodir, e perguntou, gaguejando, se ele estava brincando. Vendo a forma como o olhar dela estava perdido e seu corpo tremia, ele riu e comentou que parecia que ela não gostava quando ele chegava à própria casa. Sylvia rapidamente negou. Explicou que só estava pensando no desperdício que era um talento como o dele ficar em casa. Enquanto segurava a faca afiada e a olhava com os olhos brilhando de perigo, ele perguntou se isso não significava que ela não gostava dele no castelo. Ela gaguejou, negou e pediu que ele dissesse como um homem podia ficar em casa e ainda realizar grandes feitos. Apenas estava torcendo para que os sonhos dele se tornassem realidade. Apontou para a janela, de forma teatral, e disse que ele deveria sair e conquistar o mundo inteiro, e assim tudo seria dele. Victor perguntou se ela estava querendo que ele cometesse traição contra o reino, e ela, de forma exagerada, garantiu que ele facilmente podia se tornar um imperador. Independentemente do motivo, ela apenas desejava que ele voltasse para o campo de batalha. Mas ficou nervosa ao ver o jeito direto dele, dizendo que não acreditava que não estava escutando e que aquilo nunca aconteceria. Sylvia estava ficando desesperada, pois ficar no castelo junto dele daquela forma significava que ela nunca saberia quando aquele maníaco iria tentar acabar com sua vida. Começou a tremer, já sem forças, e perguntou se ele iria lutar na guerra algum dia no futuro. Victor estalou os lábios enquanto ela choramingava. Então disse que, por enquanto, iria tirar um tempo para descansar. Sylvia teve um estalo
olhou para ele com curiosidade e perguntou por quanto tempo. Ele respondeu que por um mês. Agora, ela estava mais animada, pois ele retornaria para a guerra em apenas um mês. Precisava apenas aguentar por poucos dias. Ele soltou uma risada sarcástica diante da reação radiante dela. Mas então, Sylvia se perguntou por que havia pensado que um mês era pouco tempo. Um mês, os dois estando no mesmo quarto e na mesma cama, era muito tempo. Victor estava deitado na cama, garantindo que não a morderia, e pediu que ela apenas dormisse na cama. Sylvia se virou, pronta para responder algo, mas paralisou ao ver que o roupão que ele usava revelava praticamente toda a parte de cima de seu peitoral forte. Como aquilo funcionaria? Ela se levantou e disse que estava bem, indo até a cadeira. Mal percebeu Victor também se levantando e indo atrás dela, perguntando se ela estava planejando rolar na cadeira de novo, igual da última vez. Sylvia perguntou do que ele estava falando, e ele disse que, pelo visto, ela não sabia que ele a havia carregado até a cama, quando ela estava quase caindo da cadeira. Agora, tudo fazia sentido para Sylvia. Tinha sido ele quem a carregou para a cama naquele dia. De forma teimosa, disse que estava mais confortável ali. Era a melhor opção, pois não sabia o que ele faria com ela na cama. Já cerrando os dentes, Victor perguntou então quem havia interrompido o sono dele da última vez com resmungos. Ela respondeu que não se lembrava. Ele perguntou se ela estava pretendendo dormir em uma cadeira durante um mês e disse que isso significava que ele não conseguiria dormir por causa dos resmungos dela durante um mês inteiro. Sylvia respondeu firme que sim. De repente, o Duque parou em frente a ela, segurando os dois apoios da cadeira, deixando-a sem escapatória, e disse que não havia outra escolha a não ser carregá-la para a cama todas as noites. Isso foi o suficiente para que ela rapidamente se levantasse e fosse na direção da cama, cedendo e dizendo que ela mesma iria se deitar. Deitou-se e fechou os olhos com força. Quando sentiu Victor chegando na cama, disse que não iria pensar que ele era um daqueles canalhas que tocavam em uma garota enquanto ela já estava dormindo. Ele levou a mão ao queixo e, de forma pensativa, disse que não sabia que ela pensava tão mal dele. E Sylvia respondeu que não iria considerá-lo como um deles. De repente, sentiu o Duque se aproximando. Isso fez com que ela congelasse. Ele estava mais próximo do que ela imaginava. Quando sentiu as mãos dele se aproximando ainda mais, arriscou o olhar. Victor estava sobre o corpo dela, encarando-a de forma enigmática e intensa, revelando o peitoral esculpido e forte. Seu coração acelerou e ela não conseguiu desviar o olhar. Os olhos dele brilhavam em um tom de azul intenso. Ela fechou os olhos. Não podia simplesmente se deixar envolver assim. Então resolveu tomar uma atitude. Levantou a mão e começou a empurrar o peitoral dele, fazendo com que ele deitasse na cama, e rapidamente subiu em cima dele, dizendo que então era aquilo que ele queria. Abriu ainda mais o roupão dele e perguntou se ele estava surpreso, se ele pensou que ela ficaria assustada. Sorriu de forma dissimulada e disse que ele estava profundamente enganado. Se achou que ela iria se deixar influenciar do jeito que ele quisesse, de repente, Victor segurou a mão dela e Sylvia entrou em pânico. Com facilidade, ele se levantou e os dois ficaram sentados, com os corpos grudados e os rostos a poucos centímetros um do outro. Victor sorriu levemente, com um olhar brilhando ainda mais, fazendo o coração de Sylvia disparar e seu nervosismo aumentar. Ela não queria perder aquela batalha, jamais. Decidiu fechar os olhos e esperar. Victor ficou parado, apenas a encarando, enquanto ela lutava internamente. Então murmurou algo, chamando a atenção de Sylvia, que arriscou abrir os olhos. Foi o suficiente para que sua guarda baixasse e ele a deitasse rapidamente na cama, fazendo-a soltar um som de exclamação. O sorriso clássico, maldoso e sarcástico apareceu no rosto dele, e Victor perguntou se por acaso ela estava esperando por algo. Não esperou uma resposta,
e pegou um dos travesseiros que estava embaixo dela. Sylvia gritou, e então percebeu que sua cabeça agora estava apoiada no colchão e não no travesseiro. Ele ergueu o travesseiro na mão, sorriu e disse que o pegaria de volta. Depois se deitou novamente no lugar dele, deixando Sylvia paralisada. Ela se levantou brava e perguntou por que ele estava pegando o travesseiro dela. De olhos fechados, o Duque perguntou de onde mais ele conseguiria um travesseiro. Foi então que ela olhou para o seu lado da cama e notou que todos os travesseiros estavam empilhados para que ela usasse. Pensando melhor, aquele era o lado da cama onde o fanático por guerra estava deitado até pouco tempo. Por causa da situação que interpretou errado, seu rosto corou intensamente. Victor sorriu, abriu um dos olhos e comentou que, então, ela realmente estava esperando por algo. Ela o encarou de forma desafiadora e perguntou do que ele achava que ela estava esperando. Tudo o que queria era uma boa noite de sono. Ele sorriu ainda mais, fechou o roupão com uma das mãos e repetiu as palavras dela, dizendo que não a consideraria uma canalha capaz de tocá-lo enquanto ele dormia. Isso fez o nível de irritação de Sylvia extrapolar e ela soltou um grito abafado. Decidiu deitar e virou-se na direção oposta à dele. Ficou com ainda mais raiva quando ele soltou outra risada. Então os dois ficaram em silêncio. Depois de um longo tempo, Sylvia olhou de canto, se perguntando se ele estava dormindo. Cada mínimo movimento dele a deixava em alerta. Fechou os olhos, sentindo que não conseguiria dormir por causa dele. Resolveu então contar carneirinhos. Quando chegou no número 672, finalmente dormiu. A luz do sol entrou pela grande janela do quarto e Sylvia, acordando aos poucos, sentia uma sensação estranhamente boa. Parecia que o ambiente estava quente e mais macio do que o normal. Abriu os olhos, pensando, macio? Sua mão e seu rosto estavam apoiados no peitoral de Victor e suas pernas estavam envolvendo a região do quadril dele. Ela se afastou um pouco para encará-lo, confusa e perdida. Ele mostrou seu clássico sorriso de canto e disse que ela finalmente havia acordado e estava se perguntando quando seria dispensado da função de almofada. Finalmente percebendo sua situação, Sylvia fez a única coisa possível, afastou-se e gritou em choque. Com o coração disparado, perguntou o que ele havia feito. Victor se levantou e ajeitou as roupas, afirmando que era ele quem devia fazer aquela pergunta. Então sorriu e a chamou de canalha. A cena não saía da cabeça de Sylvia, que tomava seu chá. Só de lembrar, seu corpo inteiro tensionava. Uma das empregadas a chamou receosa e disse que ela não parecia muito feliz. Perguntou se havia algo de errado com o chá que preparou. Sylvia teve um sobressalto e negou, afirmando que estava muito bom. Suavizou a expressão e explicou que estava preocupada e ansiosa, porque o Duque queria voltar para a guerra depois do descanso. No fundo, estava preocupada com a possibilidade de ele não querer voltar para a guerra. A empregada pareceu emocionada e disse que achava que ela estaria feliz por ele estar de volta e que esperava que a guerra terminasse logo, para que os dois pudessem ficar juntos para sempre. Sylvia riu atuando e agradeceu. Por dentro, desejava que isso jamais acontecesse. Marilyn bateu na porta avisando que havia chegado e Sylvia pediu que ela entrasse. Ela informou que o Duque precisava de um uniforme para visitar o Palácio Imperial na semana seguinte. Seu sorriso ficou mais largo ao comentar que o uniforme feito sob medida há 8 anos não servia mais. Sylvia manteve um sorriso neutro, mas por dentro se perguntava o que aquilo tinha a ver com ela. Eles não podiam simplesmente chamar um alfaiate? O silêncio tomou o ambiente, e então ela percebeu pelo sorriso de Marilyn que esperavam que ela cuidasse disso. Tudo bem, ela precisava interpretar o papel de duquesa gentil e prestativa. Levantou-se e disse que providenciaria um novo uniforme, garantindo que ela mesma iria à loja encomendar. Achou aquilo perfeito, pois sequer queria ficar dentro daquele castelo com ele. Sorriu e disse que iria verificar o que estava na moda naqueles dias.
Aproveitaria também para comprar suas próprias roupas, só para mudar um pouco o ritmo. Um tempo depois, Sylvia trocou de roupa e se preparava para sair. De repente, se assustou ao dar de cara com Victor, que perguntou se ela estava de saída e comentou que ela estava vestida como uma verdadeira lady. Ele soltou uma risada e disse que imaginava que tudo aquilo tinha sido comprado com o dinheiro que ele ganhou. Sua presença enorme estava ainda mais assustadora, enquanto carregava nos ombros um cervo que havia capturado, fazendo Sylvia tremer dos pés à cabeça. Ela não sabia quem estava tremendo mais, ela ou o cervo capturado. Então Victor apontou para o chapéu luxuosa dela, dizendo que talvez aquilo havia custado a cabeça de um soldado inimigo, o vestido talvez o braço de um comandante inimigo. Ela começou a suar, sorriu tensa e disse que ele não precisava mencionar, já que ela sabia bem do esforço dele. O Duque continuou, dizendo que talvez o colar fosse o preço de uma flecha que ele levou no ombro. Sylvia começou a se abanar com o leque e disse que ele estava sendo muito maldoso. Por que ela tinha que esbarrar nele logo agora de todos os momentos? Ou melhor, devia dizer que era bom pelo menos ele não estar coberto de sangue naquele dia. No dia anterior, ele havia trazido para casa um urso enorme que caçou e assustou todas as pessoas do castelo. Depois, havia lhe dado um pequeno coelho como presente, dizendo que parecia que ela gostava de acessórios de pele de coelho. Aquilo foi tão aterrorizante que ela quase desmaiou, sentindo dó do pobre coelho. Então, o mordomo e o jardineiro chegaram e disseram que cuidariam do cervo capturado. Sylvia viu a oportunidade perfeita para sair rapidamente. Passou por Victor, avisando que iria sair, pois estava a caminho de encomendar um uniforme para ele. Victor perguntou se ela sabia as medidas dele. Ela parou, sentindo o suor correr, e não respondeu nada. Então, ele segurou seu ombro, comentando que, pelo visto, ela tinha problemas auditivos. Ela perguntou o que ele havia acabado de dizer, como se realmente fosse surda. Ele repetiu que queria saber se ela sabia suas medidas. Sylvia desistiu de tentar fugir e explicou que só escolheria o estilo e o tecido, e que um alfaiate iria ao castelo depois para tirar as medidas dele. Victor cruzou os braços e disse que não precisava tornar as coisas tão complicadas. Avisou que iria com ela tirar as medidas pessoalmente. O choque percorreu o corpo de Sylvia. Iria chamar muita atenção com aquele homem horrível ao seu lado. Ela então perguntou se ele não preferia ir sozinho. Victor sorriu e garantiu que iria com ela, em 30 minutos. Não esperou resposta e entrou de volta no castelo. Ela se sentiu extremamente irritada ao ver que ele fazia tudo o que queria. Mal percebeu as empregadas observando tudo, ansiosas ao notar que os dois iriam sair juntos. Antes que pudesse escapar, foi capturada por elas. Mudaram seu penteado, acrescentaram mais maquiagem e perfume. Uma delas comentou que Sylvia devia estar muito feliz por finalmente sair com o Duque. Ela sorriu e fingiu concordar, comentando que ele até havia prometido lhe comprar um biscoito doce de canela com açúcar, um de seus doces favoritos. A empregada comentou que aquilo era muito doce vindo dele, e Sylvia concordou, deprimida por dentro, como se ele realmente pudesse ser carinhoso. O que ele saberia sobre ela? Quando Sylvia voltou para o lado de fora, deu de cara com uma carruagem exageradamente arrumada e enfeitada com flores. Se perguntou o que era aquilo, uma carruagem de casamento? Aquilo quase parecia um encontro. De repente, o Duque apareceu ao seu lado. Havia trocado de roupa. Ela não conseguiu deixar de notar que ele estava vestido de forma desleixada, mas pelo menos assim não chamaria tanta atenção. Olhando de fora, ninguém pensaria que aquele homem era um fanático por guerra. O mordomo sorriu e desejou um ótimo passeio aos dois. Encenando, ela agarrou o braço de Victor e concordou, afirmando que voltariam logo. Entraram na carruagem e partiram. Sylvia parecia extremamente irritada, e ele perguntou por que ela estava tão infeliz.
Irritada, ela pediu que ele encenasse junto com ela na frente dos empregados, que cumprisse seu papel em certas situações. Por exemplo, com coisas como um cortejo básico. Victor disse que ela era realmente muito exigente. Sylvia apontou para ele e perguntou se ele faria ou não. De repente, a carruagem passou por uma pedra, fazendo Sylvia se desequilibrar e cair sentada no colo de Victor. Ela rapidamente voltou ao seu lugar, perguntando por que a carruagem estava sacolejando tanto. Não sabia se seu coração estava disparado pelo susto ou pela situação embaraçosa, mas sentia que o ambiente estava apertado demais. Pouco depois, chegaram à área comercial da cidade. Assim que foi descer da carruagem, Victor esticou a mão para ela e pediu que ela a segurasse. Sem pensar muito, Sylvia segurou a mão dele e, mesmo sem nenhum susto, seu coração disparou. Ela se perguntou se todos os homens possuíam mãos tão quentes daquele jeito. Olá, olá, olá! Gente, bem-vindos à quinta história do canal. Like, se inscreve, comenta aí se você gostou. Se você está gostando, hypa também esse vídeo. Hoje é dia 21. Não se esqueça também que tem uma playlist aqui das histórias que já estão completas. Essa aqui é uma história completa bem curtinha, que vai ter tipo uns 20 e poucos capítulos. Então vai ser muito rápido trabalhar com ela, terminar ela. Hoje é dia 21, meia-noite e 8. Foi feriado, quinta-feira no dia 20. Eu passei o dia inteiro escrevendo e já gravando. Consegui aí, tomei um remedinho pra me concentrar e deu muito certo. Tô aqui full gás, porque eu não sei se eu vou conseguir postar esse vídeo sábado, porque eu dei uma enrolada. Na verdade, eu não dei uma enrolada, pessoal. Se você chegou aqui e caiu de paraquedas, todo final de vídeo a gente dá uma conversada. Mas atualizações aí é que esse final de novembro vai estar muito corrido. Vai começar aí os preparativos para o segundo casamento desse ano, que eu sou madrinha. Então, esse final de semana eu tenho teste de maquiagem. O William tem a despedida de solteiro. Semana que vem é a minha despedida de solteiro com a noiva. A minha irmã volta pro Brasil de férias também. Vou ter que dar uma atenção lá para ela e para minha mãe. E que mais eu ia falar para vocês? E eu descobri que ir pra academia, saindo do trabalho e já indo pra academia é muito bom. Consegui ir pra academia direitinho essa semana. E, enfim, vai estar uma correria e também tem a viagem de final do ano que a gente, eu e o William, nós vamos viajar. O William também teve umas mudanças profissionais aí na vida dele, vai trocar de trabalho, então tá um pouco caótico. Então essa solução que eu tive de histórias curtinhas é muito bom. Mas vamos falar dessa história. Eu tive aí um trauma, a história anterior, que foi o manhwa da Misty. Eu tava numa urgência de acabar ela, eu tava bem desanimada, mas enquanto eu produzia esses 10 capítulos desse manhwa, eu já li ele várias vezes, gente, porque ele é muito engraçadinho, ele é muito bobinho, ele é muito simples, ele é bem historinha pra derreter o cérebro sem precisar pensar muito, ele é muito legal, é o tipo de manhwa ali que eu recomendo pra alguém que quer começar a ler um manhwazinho engraçado e que tenha hot. Obviamente não vou colocar essas partes aqui, porque se não derruba, obviamente é muito explícito. Se você quiser procurar, é só colocar no Google Duke Boomerang ou The Boomerang Duke em inglês, que vai aparecer aí. Ele tem tipo 30 capítulos, mas se você tirar as partes de hot, ele vira uma história ali de uns 26 capítulos. E eu tava muito querendo postar ele aqui, porque é muito simplesinho, é muito engraçadinho. Tipo, a mina vai lá e invade um castelo. E é um duque gostoso, cabeludo. Ai, que tragédia, gente. Ele cortar esse cabelo. Quando eu li pela primeira vez, eu fiquei tipo, não. Quase dropei. Eu acho que um monte de gente dropa quando ele corta o cabelo. Só que depois fica ali um duquezinho decente ali, com carinha de meigo, com aquele cabelinho. Ai, por que essa mulher cortou o cabelo desse homem? Pelo amor de Deus. Não entendo o porquê. Enfim. E então,
Se tudo der certo, semana que vem teremos mais uma parte aí. A história continua sendo bem engraçada mesmo. Confesso que esse começo me irrita bastante dela, só desejando, tipo, a morte dele, que ele fique na guerra, que ele desapareça, que ele não volte pra própria casa dela, sendo que ela tá errada pra caralho, tipo, invasora. Mas é engraçadinho. Se você conhece mais uma história ali de uns 30, 40 capítulos, comenta aqui embaixo, porque eu já tenho meio que ideia de umas outras duas que são curtinhas, pra ver se essas histórias completas aí engajam bastante o canal. Mas eu gosto também de ler histórias completas e curtas, ali de tipo uns 60 capítulos, que nem o Manhwa da Bruxa, né? Que a gente também postou aqui no canal. Ela tinha uns 60 capítulos, ela era super de boa assim pra narrar e passou muito rápido. O Manhwa da Misty, da secretária, meu Deus do céu, parecia que nunca mais ia acabar. O da atriz também, tipo, passou o ano e eu postei 4 histórias só, gente, porque eu gosto de fazer tudo detalhadinho, bem narradinho, com a voz também. E agora, né, voltei com uns efeitos de zoom. Espero que eu não me arrependa, porque eu não quero nem pensar nisso. Amanhã, que é sexta-feira, dia 22, eu penso direito nisso. Vocês viram que eu também já coloquei a capa lá na comunidade, né, pra fazer uma votação. E eu gostei que bastante gente comentou. E eu, tipo, nossa, eu acho que tem tudo aí pra dar certo com essa história. Se não der certo essa história, se só baixar os gráficos de novo, eu vou dar uma bela de uma sumida, gente. Porque eu não vou ficar também na correria de final de ano, de compromisso, de viagem, me matando pra fazer um negócio ali que só tá diminuindo. Daí, sei lá, eu vou terminar essa história, dar uma bela de uma pausa e, sei lá, alinhar meus chakras de novo, não sei, e só voltar ano que vem. Então, eu espero que essa história dê certo. Enfim, eu vou indo. Um beijo, bom final de semana, até a próxima. Comenta aí que eu leio todos os comentários, que eu dou like, coraçãozinho, respondo. Enfim, vou indo. Bye, bye.